No vídeo de hoje vou mostrar o truque de cartas de Markoby que lhe deu a vitória no Fédération Internationale des Sociétés Magiques, o Campeonato Mundial de Mágica. Como bônus, também vou explicar a apresentação dele no Penn e Teller, Fool Us. O truque apresentado no Fool Us é uma versão reduzida do número dele no Fédération Internationale des Sociétés Magiques. Por isso, vou começar recapitulando a apresentação do Fédération Internationale des Sociétés Magiques. Primeira fase, achar a dama assinada com 2 coringas. Markoby espalha o baralho virado para cima. Monta pilhas de cartas na mesa e pede ao voluntário para dizer pare. Você pode dizer pare a qualquer momento. Pare. Pare, sim. E entrega a dama de paus, que é a carta em que eles pararam para ser assinada. Para garantir que a assinatura fique grande e visível, Markoby imediatamente rabisca toda a carta. Outro voluntário coloca a carta virada para cima em qualquer lugar do baralho. Em seguida, ele espalha as cartas para pegar os coringas e encontrar a dama assinada. Um coringa está faltando, mas com um movimento rápido, ele transforma os 5 de copas no segundo coringa. Após mostrar os coringas, ele os joga no baralho, espalha as cartas e revela a dama assinada entre eles. Aqui está a explicação. A dama de paus, que Markoby deixou o espectador escolher ao distribuir as cartas, na verdade, não foi uma escolha livre. Isso porque, quando você ouve atentamente o voluntário dizendo pare, Pode apenas dizer pare em qualquer lugar, por favor? Pare. Pare, sim. ele a ignora completamente e distribui um pacote inteiro extra acima da separação que estava segurando com o dedo mínimo, marcando a posição da dama no baralho. Um rápido retrocesso até o início mostra Markoby espalhando as cartas de propósito, procurando a dama de paus, pegando uma separação com o dedo mínimo aqui que ele usou para forçar a dama. Mas não faz sentido forçar a dama apenas para que ela seja assinada pelo espectador, tornando a carta única e difícil de replicar, então quaisquer possíveis duplicatas da dama de paus no baralho seriam inúteis. Mesmo assinando a carta, nunca vimos como ela ficou. Ele rabiscou tudo com a desculpa de que não estava grande e visível, tornando impossível identificá-la mais tarde na apresentação. Sim, você percebeu? Markoby usa duplicatas, por isso aparecem 2 cartas assinadas diferentes em sua apresentação no Fool Us. Ele rabisca de modo a esconder a assinatura original e tenta replicá-la ao máximo nas duplicatas já pré-preparadas no baralho. Ao tentar perder a dama assinada no baralho virado para cima, vemos seus dedos curvados sob as cartas e ele reposicionando a carta no fundo. Esse controle de carta usa o dedo médio e anelar para puxar e empurrar a carta ao fundo do baralho. Como ele está usando cartas duplicadas nesse truque, você pode estar se perguntando, por que ele precisa controlar a carta original assinada? Ele usa essa carta apenas na primeira fase do número no FISM para encontrar a dama assinada com os coringas. Essa fase inicial do seu número vencedor no FISM não está no número para enganar os jurados. Em vez disso, ele parte direto para encontrar o Royal Flush depois que a carta é assinada por Brookberg. Voltando rapidamente, você pode lembrar que apenas a parte de cima do baralho virado para cima é embaralhada e jogada de qualquer jeito na mesa, enquanto a parte de baixo nunca é embaralhada por um motivo muito importante. A parte de baixo virada para cima, que é o topo do baralho ao segurá-lo de cabeça para baixo, tem 13 cartas, sendo as 3 últimas. Um coringa virado para baixo, um 5 de copas virado para cima e outro coringa. Por isso, ao pegar a parte de baixo não embaralhada, vemos o coringa virado para baixo. Depois que a dama de paus é controlada para o fundo do baralho, dá para ver ele folheando 4 cartas, pegando um break com o dedo mínimo bem na frente de todo mundo, e então segurando as 4 cartas com a mão direita para fazer o aparente catch, enquanto ele dribla as cartas. Das 4 cartas, ele segura só um coringa aqui, enquanto as outras 3 estão na mão direita. Para transformar os 5 de copas em um coringa, ele virou o monte 180 graus antes de mostrar os coringas em cada mão, reposicionou a dama assinada atrás de um coringa e os 5 de copas atrás do outro, assim. Depois disso, ele lançou o coringa com os 5 de copas para o ar sem separá-los. Mas como exatamente? Bem, o coringa que estava virado para baixo estava preso com um adesivo leve aos 5 de copas. Você pode se perguntar por que não usar só uma carta dupla face em vez de aplicar um adesivo leve. Ele separou os 5 de copas do coringa, teve dificuldade para pegar a dama no meio, mas depois descolou e deixou os 5 de copas na sequência. Antes de jogar os coringas, as 4 cartas já estavam assim com a dama no meio, e como o 5 de copas estava virado ao contrário, ele o mostrou ao virar e lançar.
Fase 2. Achar o Royal Flush de paus e as 4 damas. Markoby perde a dama assinada enquanto alinha as cartas e descarta os coringas atrás da mesa. Depois, ele faz um overhand shuffle e, distribuindo cartas, pede ao espectador para dizer pare a qualquer momento. Então revela que a carta é a dama assinada perdida antes. Ele espalha na mesa, mas ela reaparece no topo do baralho. Ele repete esse truque de teletransportar a dama assinada da espalhada de volta para sua mão um total de 4 vezes. Depois coloca a dama assinada de lado e divide as cartas restantes em sua mão em 3 montes, uma por uma. De repente, ele diz: minha mãe adora Royal Flush. Toca nas cartas e tira 4 para completar o Royal Flush de paus. Depois põe a dama assinada de lado, perde as 4 cartas e ajeita o baralho. Depois, ele segura a dama na mão esquerda, separa as 3 damas e as teletransporta para baixo da dama assinada. Aqui está a explicação. Você vai notar que quando Markoby coloca a dama original assinada no centro do leque e a alinha, fica visível uma lacuna óbvia. Essa lacuna foi deixada de propósito para enganar os jurados. Esse número que ele apresenta não visa impressionar o público leigo, mas sim os jurados, que também são mágicos, na competição FISM. Por isso, durante toda essa apresentação, você vai perceber que ele tenta fazer alguns movimentos de manipulação que os mágicos reconhecem, mas que acabam sendo apenas pistas falsas. Isso explica por que ele não é visto pegando uma brecha na localização original da dama assinada e, em vez disso, faz um embaralhamento com carta saltada, que é um movimento de manipulação usado para controlar uma parte do baralho enquanto embaralha a outra. Um embaralhamento com carta saltada funciona cortando a seção que você quer controlar do topo, e com as cartas restantes, você faz um embaralhamento por cima, de modo que as primeiras cartas fiquem saltadas assim. As cartas restantes são jogadas normalmente, permitindo ao mágico ver uma separação acima da seção cuja ordem quer manter. Ao alinhar o baralho, ele usa o dedo mínimo para marcar essa separação, como Markoby faz ao levantar as cartas com o polegar e encaixar o dedo mínimo entre elas. Você pode estar se perguntando por que ele precisa manter uma seção sem embaralhar. Lembre-se que, na primeira fase, mencionei um pacote de 13 cartas colocado no fundo do baralho, virado para cima. Dessas 13 cartas, o 5 de copas foi deixado aqui na distribuição. Os 2 coringas foram descartados, e há pouco vimos ele perder a dama original assinada aqui, enquanto ele alinhava as cartas antes do embaralhamento com Injog. Deixando 10 cartas para trás, com o baralho virado para baixo, a sequência fica assim. Acima do 10 de paus está onde o dedo mínimo está. Quando ele pede para você dizer pare, ele coloca todas as cartas acima da separação do dedo mínimo na mesa. Essas 7 cartas do topo serão usadas por ele para achar o Royal Flush. Estas são 2 damas de paus duplicadas que ele preparou antes do show. Ele conta 4 cartas do topo, pega uma separação com o dedo mínimo e faz um quadruple lift, virando as 4 cartas de uma vez só. Ao conhecer a ordem das cartas, fica bem mais fácil acompanhar o Royal Flush. Observando a posição do 10 de paus no leque e depois quando ele pega essa carta, notamos que ele pôs o dedo nela, posicionando-a em um ângulo diferente. Isso prova que ele usou essa técnica para achar a segunda carta também, que é o valete de paus, quando ele colocou no leque aqui, e avançando até o momento em que ele tira essa carta do leque, dá para ver a posição do dedo dele. Depois disso, ele colocou o 3 de copas, que ele mostrou pra gente de propósito, aparentemente para provar para os jurados que ele não está usando damas de paus assinadas duplicadas para teletransportar a carta assinada, e basicamente admitiu que trocou a dama assinada antes de colocá-la no leque, ao mesmo tempo em que criou uma sensação de aleatoriedade na rotina dele. Após distribuir as 3 cartas do quadruple lift, sobra apenas uma dama duplicada virada para cima na mão dele, justificando os falsos movimentos de manipulação, como se executasse um double lift toss ou troca com a palma tenkai. Quando a primeira dama assinada é posta no leque, vira a segunda duplicata assinada. Esta é deixada de lado, virada para cima, e ele se prepara para posicionar as últimas cartas, o rei e o as de paus.
E isso é feito usando a técnica Sleep Control, que ele executou primeiro virando o baralho, pega várias cartas do topo, depois com os dedos da mão direita, empurra uma única carta, desliza ela por baixo do primeiro monte e vira ela na mesa. Depois faz exatamente a mesma técnica para posicionar o as de paus em cima do segundo monte, deixando de lado um monte separado, com as 3 damas no topo. Já sabemos como ele tirou as cartas do Royal Flush. Agora, ele acompanha o monte com as 3 damas, após perder as 4 cartas do Royal Flush ao espalhar. Garante segurar o monte de cima, reúne as cartas abaixo, conta 4 cartas do topo e faz um break visível com um mindinho. Segura as 4 damas com a mão esquerda, empurra 3 cartas aleatórias no baralho e revela as damas. No Full Us, ele acidentalmente mostrou os 3 reis aqui. Note que a segunda fase da apresentação dele no Fédération Internationale des Sociétés Magiques inicia a primeira fase do ato no Full Us. 99% disso é igual. Em vez de usar a dama, o rei de paus é forçado. Ele usou um Sleep Control para pegar um Pink Break no rei de paus, deslizando a carta de baixo e colocando-a acima do Pink Break, como mostra aqui. Depois, ele faz Brooke assinar a carta e usa a desculpa do rabisco. Perde o rei assinado no baralho virado, mas desta vez realmente perde a carta, pois não acha o rei assinado com 2 coringas. Em vez disso, há uma sequência de 11 cartas no fundo do baralho. As damas são trocadas por reis, inclusive as assinadas, e um 6 de copas extra é colocado entre os reis assinados. Esse 6 serviu para uma variação do Shake Change, feita ao virar 2 cartas de costas uma para a outra. O restante da rotina para achar o Royal Flush e os 4 reis foi igual à apresentação dele no Fédération Internationale des Sociétés Magiques, fase 3. Perdendo e encontrando as 4 damas, a primeira versão. Marcoby espalha e posiciona as 4 damas aleatoriamente no baralho. Depois pede para um espectador tocar qualquer carta, que revela ser a dama de copas. Ele repete isso com o segundo espectador e ela escolhe a dama de espadas. Depois disso, ele espalha as cartas de forma aleatória na mesa, entrega um monte para o voluntário pedindo para ele distribuir as cartas uma a uma e parar a qualquer momento. A carta em que ele parou livremente acabou sendo a terceira dama. Para encontrar a 4ª dama assinada, ele reúne todas as cartas, coloca a mão no bolso e mostra que o baralho inteiro havia desaparecido de suas mãos e ido para o bolso, restando apenas a dama assinada que ele procurava. Aqui está a explicação. Enquanto ele mostrava as damas, dá para ver que conta e empurra 4 cartas do topo para pegar um Pink Break, o que fica mais visível ao virar a dama assinada. Em seguida, ele coloca as damas no topo do baralho e faz a troca de 4 cartas mais óbvia da rotina, mantendo as damas acima. Por isso ele nunca mostrou aquelas 4 cartas aleatórias ao colocá-las na abertura. Ao invés de alinhar o baralho, ele separa a parte de cima com um break do mindinho ao colocar as cartas restantes e pede para um voluntário tocar em qualquer carta. Normalmente você não diz, mas eu digo sim. Essa aqui é uma rainha. Isso aqui foi uma força clássica, que funciona assim. Então o que você faz é deixar a sua carta no topo, a carta da força no topo, seja qual for. 5 de copas será a nossa carta da força. Coloco ela no meio do baralho cortando e mantenho o break com o dedo mindinho. E quando eu espalho as cartas, tem que ser bem rápido. Você pode escolher qualquer carta e quando a pessoa estende a mão, você vai rapidamente para aquele break com o dedo mindinho, começa a mover sua mão para mais perto e basicamente força o dedo deles naquela carta. Aqui está, sua primeira 5 de copas. A segunda dama também foi forçada de forma clássica ao espectador. Por isso, no Full Us, como Penn e Teller conhecem o Classic Force, ele usou apenas como piada, não como parte séria da rotina. Sim, este é um rei de copas. Sim, é um rei de copas, então toquem numa carta. Isso é igual, então não sabemos... Para a terceira dama, Marcoby usou a técnica de pressão psicológica na 7ª carta. Para esse forçamento, a carta escolhida, neste caso a dama, é colocada como a 7ª carta do topo do baralho. Mas como Marcoby colocou a terceira dama na 7ª posição? Se voltarmos um pouco, depois que ele forçou a segunda dama, observe que os dedos de Marcoby contam 6 cartas uma a uma. Usando os dedos da mão direita, bem acima da terceira dama, separa os 2 montes e pega um break com o mindinho.
ficando pronto para realizar o forçamento psicológico. Antes de entregar o monte para o espectador distribuir, ele joga na mesa todas as cartas acima do break do mindinho. No momento, o baralho que ele segura tem estas 8 cartas nessa ordem a partir do topo. Ele pega o monte de cima, coloca esse pacote de lado e se certifica de segurá-lo com os dedos da mão esquerda. Depois, pode-se ver ele pegando várias cartas aleatórias e adicionando-as embaixo desse pacote, e então entrega ao voluntário. Então, usando técnicas de sugestão psicológica, ele faz com que parem na 7ª carta, o que vou explicar com um exemplo. A apresentação de David Blaine com universitários em Cambridge ilustra bem como funciona a força psicológica da 7ª carta usada por Markoby, e o que ocorre quando ela falha, pois essas forças nunca funcionam 100% das vezes. Especialmente quando se trata de dar o controle total da escolha da carta inteiramente ao espectador. Para contextualizar, o 2 de espadas, carta que ele queria forçar, era a 7ª do topo do baralho. Quero que você distribua as cartas viradas para baixo, uma de cada vez, lentamente sobre a mesa. Sinta cada carta lentamente e continue pensando na sua carta agora. Isso, muito bem. Davi orienta o espectador a distribuir as cartas devagar, sentindo cada uma, como sugestão psicológica para evitar que passe rápido pelo baralho. Em situações assim, mágicos escolhem sempre um espectador tímido e hesitante para o truque. Assim, ao pedirem para distribuir as cartas devagar, o espectador vira o centro das atenções e sente a pressão crescente da plateia, levando-o a parar de distribuir as cartas mais cedo, como se fosse sua única saída. Bom, e pare quando quiser, e eu vou te dar uma escolha. Note que, após a espectadora distribuir 4 cartas, ele pediu que ela parasse por vontade própria. O motivo de fazê-los distribuir 4 cartas primeiro é para dar a impressão de que eles já passaram do início do baralho. A distribuição lenta é novamente fator psicológico. Esta aqui. Você tem certeza? Sim. Você pode somar, subtrair, fazer ou não, ir além ou não fazer. O espectador parou na 8ª, não na 7ª carta. Para evitar que ela fosse logo a 8ª carta, David perguntou se ela tinha certeza. David Blaine, na verdade, já explicou esse conceito de perguntar quando estava ensinando um truque para um grupo de pessoas. Quando você parar, vou te dar a chance de mudar de ideia. O motivo de eu dizer isso é porque assim ele não para e vira. Nesse momento, ele imediatamente pegou o monte, sabendo que pode fazer um double lift para mostrar a carta do topo como o 2 de espadas, torcendo para que o espectador não adicione mais cartas ao monte. Você pode ir mais longe ou não, depende de você. Deixe-me explicar antes de decidir. Se quiser, acrescente. Tudo bem, posso adicionar 3? Ele fez questão de perguntar a ela quantos ela queria adicionar para acompanhar a posição do 2 de espadas. Com mais 3 cartas, a carta forçada ficou na 5ª posição do monte. Mal, pela primeira vez, você quer trocar sua carta? Você quer começar do 0? Não, eu fico com essa. Você vai ficar com essa? Ele contou 4 cartas do topo, fez uma pausa com o dedo mindinho aqui, depois executou um passe clássico que funciona prendendo o monte de cima acima da pausa e puxando-o para baixo. Davi colocou as 4 cartas extras no fundo, deixando o 2 de espadas no topo do baralho. Esse método era o plano reserva. Vou te mostrar. Se quiser, pode mudar. Quer? Não. No caso de Markovi, ele tinha uma vantagem que David não tinha. Ele tinha damas tanto na 7ª quanto na 8ª posição, pois ambas estavam juntas. Assim, ele tinha mais chance de acertar. 1 por 1. Sim, devagar. Sim, assim. Sim, não, sim. Ok, faça agora. Assim como Davi, Markovi pede ao voluntário que distribua as cartas lentamente, uma a uma. Só depois que 4 cartas são dadas na mesa, ele pede para que parem a qualquer momento. Não, devagar, pare quando quiser. Sim. Felizmente, eles param na 7ª carta. Você vai perceber que a força psicológica não foi usada durante a apresentação dele no FUAS. Isso é obviamente porque, em primeiro lugar, Penn e Teller nunca cairiam nessa, e em segundo lugar, Brooke Burke, a apresentadora do programa. Escolher ela como alvo tímido e hesitante de atenção seria a última coisa que ele faria. Para não perder a 4ª dama de vista, ele pega o monte da mão esquerda do voluntário e coloca as cartas da mesa embaixo dele. Então, ele desliza a dama assinada do topo para a mão direita, usando o polegar direito, enquanto coloca o baralho no bolso de trás.
Fase 4. Perdendo e achando as 4 damas. Segunda versão. Marcobi pega a dama assinada, a perde no baralho e depois insere as outras 3 damas uma a uma. Depois, ele faz uma mistura bagunçada, organiza as cartas em 3 montes, percebe que precisa de 4 por causa das damas, divide um deles e pede para um voluntário dizer pare, enquanto conta até 5. Eles o param no número 5 e ele começa a contar até a 5ª carta nos 3 primeiros montes para encontrar uma dama em cada um deles. Mas, no 4º e último monte, um 7 de ouros aparece na 5ª posição. Ele então pede para o voluntário estender a mão e escolher livremente qualquer carta que quiser, que ele vira para revelar que é, na verdade, a dama assinada. Aqui está a explicação. Primeiro, ele trocou o baralho de forma óbvia, na frente de todos, colocando o primeiro no bolso de trás e pegando o outro. Mas não faz sentido, pois ele já usava cartas duplicadas assinadas no primeiro baralho. O que há de especial no segundo? Quero destacar algo suspeito para explicar isso. Primeiro, nós percebemos uma carta virada para cima, dentro desse baralho, que ele ainda nem colocou na mesa. Enquanto ele prossegue, percebemos a segunda carta virada para cima, o 9 de paus, que ele revelou ao puxá-la do baralho com o polegar. Durante toda essa aparente bagunça, nenhuma carta é realmente vista sendo virada, exceto o 9 de paus, quando ele coloca as cartas na mesa. Então, como é que de repente vemos mais 2 cartas viradas para cima aqui nesse baralho trocado? Se você estava pensando que talvez isso seja feito para parecer que a troca de baralho nunca aconteceu e que é uma tentativa de fazer parecer que é o primeiro baralho bagunçado, então você está enganado. Porque, mais uma vez, ele está se apresentando para mágicos, e esse truque de colocar o baralho no bolso é um dos truques mais básicos que todo mágico conhece. O motivo disso é mais inteligente do que parece. Esse baralho trocado está preparado de forma que 95% dele consiste em cartas duplicadas da dama de paus assinada. Essas cartas viradas para cima são os 5% restantes. O motivo é para que, quando ele espalhar as cartas, isso não levanta suspeitas sobre as cartas viradas para baixo e faz parecer que qualquer uma delas pode ser revelada. Mas há uma carta, que é o 7 de ouros, que está virada para baixo e posicionada bem no fundo desse baralho trocado. Já explico o propósito desse 7 de ouros. Você vai notar que ele começou o truque com o baralho virado para cima para manipular nossa memória e nos fazer pensar que vimos o baralho trocado também assim, mesmo sem vermos. A dama de paus assinada que ele empurrou para dentro do baralho realmente foi perdida. Isso acontece simplesmente porque, nesse ponto, isso não importa. Você pode vê-lo perdendo o rei assinado na apresentação do Full Us também. Mas ele precisava controlar as 3 damas restantes, que deixou sobressair, e então fez um movimento chamado Diagonal Bottom Shift. O movimento empurra as cartas na diagonal para dentro do baralho, segurando cantos opostos e puxando-as para fora. Agora entendo o movimento da mão dele após aprender o truque. Porém, os produtores do Penn e Teller Full Us foram bem enganosos. Eles cortaram completamente a parte em que ele executou esse movimento diagonal de bottom shift e fizeram um corte direto para ele, fazendo o embaralhamento bagunçado. As 3 damas atualmente estão posicionadas embaixo do 7 de ouros. Em seguida, ele separa as cartas em 4 montes e as damas estão na 5ª posição de cada um. Retornando ao momento em que ele segurava o baralho e passou a jogá-las na mesa. Ele conta 4 cartas do topo e, usando o Sleep Control, coloca uma das damas sob as 4 cartas, como mostrado, e põe esse monte de lado. O monte com as 2 damas restantes fica aqui, enquanto ele distribui as cartas, cuidando para não deixá-las cair sobre esse monte. Depois, ele adiciona cartas extras logo abaixo do primeiro monte e não por cima, para garantir que a posição da primeira dama, que atualmente está na 5ª posição a partir do topo, não mude. Depois disso, ele pega novamente o monte com as 2 damas restantes, repete a contagem de 4 cartas a partir do topo e desliza a dama por baixo. Coloca esse segundo monte preparado de volta na mesa, recolhe as cartas restantes e as coloca por cima. Atualmente, este monte aqui contém apenas uma dama e os 7 de ouros. Ele pega o monte, coloca a terceira dama e os 7 de ouros na 5ª posição do terceiro e 4º monte. Na apresentação dele no Full Us, com visão de cima, dá para ver claramente ele contando 4 cartas do topo e deslizando a 5ª por baixo. Eu te disse que esse truque é fácil, então, vamos fazê-los. É claro que o número 5 foi forçado. Vamos rever esse trecho. Alguém diga para parar em qualquer lugar aqui? Parei
Ele termina o pedido com 3 dedos levantados e, ao receber a resposta, já está com 5 dedos erguidos. Ele nem sequer levantou a outra mão para mostrar que ia continuar contando e limitou a contagem apenas a uma mão. Como sabemos, no quarto monte, ele revelou os 7 de ouros na 5ª posição. Não a dama assinada, pois deixou para encontrá-la no final. Ele não precisava usar os 7 de ouros. Podia ser qualquer carta que não fosse dama e ficasse virada para baixo, permitindo identificar que o truque estava sob controle e a carta aparentemente errada estava na 5ª posição de cima para baixo. No final, ao escolher qualquer carta, tudo faz sentido. Todas as cartas viradas para baixo são a dama de paus assinada duplicada. Assim, ao pedir que a voluntária tocasse qualquer carta, ela pôde fazer isso sem hesitar. No Full Us, ele apresentou essa fase do mesmo jeito, até usando os 7 de ouros na revelação do quarto monte. Quando Penn mudou de ideia no último segundo e escolheu outra carta virada para baixo, o final pareceu ainda mais impossível.